Bem-vindos a mais um episódio de Últimos Dias. Neste vídeo falaremos sobre como saber se Deus vai cumprir suas promessas, ou como ter certeza que Deus cumprirá as suas promessas. Esta é uma pergunta que muitos fazem, e foi também a pergunta que Abrão fez a Deus. Abrão havia recebido uma promessa de Deus, que lhe disse: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Gênesis 15, verso 7. Diante dessa promessa, Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Verso 8. Em outras palavras, como posso ter certeza? Então Deus mandou que ele tomasse 3 animais, uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e também uma rolinha e um pombinho. Era assim na antiguidade. Fazia-se um sacrifício quando se queria buscar a Deus. E assim Abrão sacrificou os 3 animais, partiu-os ao meio e não partiu as aves, e os ofereceu ao Senhor. E através desse sacrifício, Deus fez uma aliança com Abrão, passando entre as partes dos animais mortos. O verso 18 confirma isso, pois está escrito: Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: À tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. Gênesis 15, verso 18. E o mais interessante é que, após fazer esta aliança, Deus usa o verbo no passado, dei. Veja que ele não disse: Eu vou dar, como havia dito antes. Agora, porém, ele disse: À tua descendência dei esta terra. Essa é, como sabemos, a pergunta que muitos fazem. Como saber ou como ter certeza que Deus cumprirá suas promessas? A resposta é justamente esta: Deus cumpre suas promessas por causa da aliança que ele fez. Se há aliança, então Deus a cumprirá. Mas você pode perguntar: o que é uma aliança? Aliança é um pacto, um compromisso inquebrável de fazer ou não fazer alguma coisa. E a Bíblia é justamente o livro das alianças de Deus com os homens. Deus fez aliança com Noé e com seus filhos, ou seja, com toda a humanidade, de que nunca mais destruiria os homens e os animais com água. E ele disse mais: disse que toda vez que viesse chuva sobre a terra, seu arco apareceria nas nuvens, e assim ele se lembraria de sua aliança com os homens. De fato, sempre que vem chuva, podemos ver o arco-íris, ou o arco de Deus no céu, mostrando que Deus tem cumprido sua promessa feita a Noé e seus descendentes por causa da sua aliança. Assim entendemos que Deus vem ao homem e se relaciona com ele sempre através de alianças. Foi assim com Noé, foi assim também com Abraão, com Isaque e com Jacó. Sempre que Deus faz uma promessa, ela sempre estará garantida por uma aliança, e por isso ele se obriga a cumpri-la fielmente. Vejamos o que Deus disse quando o povo hebreu clamou a ele por causa da escravidão e da tirania que estavam sofrendo dos egípcios. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Êxodo 2, 24 a 25. Ou seja, Deus ouviu o gemido do povo, viu a sua condição e agiu para libertá-lo. E por quê? Por causa da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, seus patriarcas. Notamos também que a cada geração Deus confirma a aliança feita com as gerações anteriores. Deus não somente não esquece da aliança, mas também lembra às gerações seguintes que ele prometeu tais e tais promessas e as garantiu através de uma aliança. É o que diz Moisés no deserto
aos filhos de Israel, falando das alianças de Deus. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deuteronômio 7, verso 9. Por isso também, no casamento, há necessidade de uma aliança formal, para que seja firme o propósito de formar uma família e de criar os filhos no temor do Senhor, com perseverança e fidelidade. E todas as alianças apontavam para o Messias, Jesus Cristo. Por isso Jesus veio como Cordeiro de Deus para firmar, como de fato firmou, uma aliança eterna no seu sangue para perdão dos pecados de toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, qualquer pessoa, basta se arrepender dos pecados e crer em Jesus Cristo de todo o coração para aderir a esta aliança eterna, perfeita, uma vez para sempre, no sangue de Cristo. Então voltemos à pergunta: como saber ou como ter certeza que Jesus cumprirá a sua promessa de nos perdoar e de voltar e de nos levar para o seu reino celestial? A resposta é: por causa da aliança eterna que ele fez no seu próprio sangue. Não uma aliança com o sangue de animais, mas uma aliança no seu próprio sangue, uma vez para sempre, para salvar todo aquele que crer e confessar o seu nome diante dos homens. Como está escrito em João 3,16, nas palavras do próprio Cristo: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.